Graças a Deus, estamos começando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós falaremos hoje sobre regulamentação da internet. Então você já viu que o assunto hoje é pesado, né? Vamos falar sobre regulamentação da internet. Ainda bem que eu tenho dois pastores aqui para me ajudar sobre isso, que também são advogados, né? Não é isso? Sim, senhor. Pastor Wallace Torquato, né? Torquato. Nossa, aí. Eu sempre tive dificuldade de falar o seu nome. Torquato, mas falei certo, Falou né? certo, Torquato. Então, da nossa igreja lá de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu 1, né? na Getúlio de Moura. Seja bem-vindo e hoje falaremos sobre regulamentação da internet. Sim, senhor. Boa tarde, pastor. É um tema meio complexo, um tema bom, mas estamos aqui para poder contribuir no que for preciso. Graças a Deus. Também estou aqui com o Márcio Ramos, nosso pastor lá da Igreja da Glória. Pastor, a gente até brincava aqui, né, em off, né, que me falaram que o senhor tinha ido para a Glória e eu fiquei meio assustado, já fui para a Glória. Mas não, graças a Deus o senhor está aqui, né? Com certeza, pastor. É uma alegria poder estar aqui participando do programa, né? E é de glória em glória, né? Hoje estamos lá no bairro da Glória, fazendo um trabalho para o reino de Deus. E agora aqui nesse tema tão polêmico, tão interessante, para somar naquilo que for necessário. Graças a Deus. Olha, nós vamos a uma matéria sobre esse tema. Depois os pastores estão aqui, eles vão me ajudar a falar um pouco sobre esse assunto, porque como foi falado aqui, é um assunto polêmico, né? Vamos então a essa matéria e voltamos já. A regulamentação da internet defende o combate às fake news e qualquer ameaça à democracia. WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok são as redes sociais mais usadas no Brasil, segundo a pesquisa do We Are Social e Medwater. Mais da metade da população é ativa nas redes sociais, seja produzindo ou consumindo o conteúdo. Com isso, tornou-se necessário o combate às fake news, que crescem cada vez mais todos os anos. Porém, cerca de 14% da população é desfavorável a essa nova lei, pois interpretam como uma censura. Segundo a pesquisa feita pela Atlas Intel, alguns ministros, como Paulo Pimenta e Alexandre de Moraes, defendem a regulação da internet. Graças a Deus. Olha, você vê que esse assunto é bem polêmico, né? É bem polêmico. A gente já ouviu falar muito sobre esse assunto. Eu vou falar com os nossos amigos, eu vou jogar para vocês, hein? Perfeito, pastor. Estamos aqui para somar. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, o que a história fala? O que vocês poderiam falar sobre a história da regulamentação da internet? Porque é uma coisa mais contemporânea, né? Uma coisa mais atual, né? Eu estou acima de vocês em termos de idade e eu acho que vocês não pegaram o que eu peguei, logicamente. Perfeito. Né? Mas eu peguei todo esse processo, né? Desde o início do Eric Tijolão lá, do celular, chegou, e depois chega a internet. O MS-DOS. MS-DOS, né? Lotus 1, 2, 3, essas coisas todas, mas não vou parar de falar com isso, porque senão eu fico lembrando da minha idade, deixa pra lá. Mas assim, a gente chegou num ponto que é difícil você entender o que está acontecendo até, né? Porque quando você entende uma coisa, já tem 300 para você entender de novo, né? Então, o que vocês poderiam contar em relação da história do surgimento disso tudo? Nós temos em 2014, foi feita uma lei, 12.965. Essa lei ela veio como um marco civil para regulamentar a internet. Ela teve 3 pilares. Essa lei foi de abril de 2014, 2014. Né? Ela teve 3 pilares. Presidenta Dilma. Ela teve o pilar da neutralidade nas redes, ela teve aquele pilar da liberdade de expressão e do seu sigilo, da sua privacidade. Sim. E do seu sigilo. Esse até, que a gente está até comentando com o senhor, a intenção, o intuito da lei era boa, de fato, seria uma coisa muito boa. O problema é o que vem por trás, e a intenção por trás disso. O início foi, de fato, muito legal. Como pode ser usado, no caso, né? É isso que é o problema que... Porque, na verdade, pastor, anteriormente é como se fosse uma terra sem lei. Ou seja, essa lei veio justamente para isso, para poder regulamentar. Eu costumo dizer, pastor, que ela é um marco no sentido de como se fosse uma constituição. Aliás, desculpa, mas o marco, é até a segunda pergunta que eu ia fazer para vocês, né? O marco civil da internet. Quer dizer, a internet surge
há uns 20 anos atrás? Não, aproximadamente. já passou, né? Foi em 94, 95, que realmente já surgiu. quase 30 anos atrás, né? Quase 30 anos. Ela surge com aquela discada, e fazia aquela barulheira, e às vezes pegava, não pegava, aquele negócio todo. Aí veio o Orkut, aí veio o Facebook, aí veio a banda larga, aí começou a chegar a fibra ótica, né? Agora estamos na física quântica, que está alavancando também um monte de coisa. Então a gente chegou a um ponto na história da regulamentação da internet, ou da internet, para depois, para agora começar a querer regulamentar, porque eu entendo o seguinte, a internet ela vai para um caminho que há a necessidade da regulamentação. Justo. Porque antes a internet, né, a gente usava, era uma coisa que... Como eu falei, a terra sem lei. Até que percebeu isso, uma terra sem lei, e antigamente, pastor, era baseado a regulamentação no artigo 5º da Constituição, fala sobre igualdade e tantos outros aspectos, né? Mas aí, então, quando surge essa lei, ela vem justamente para isso, para regular deveres, direitos, para que possamos fazer, né, uma internet não tão censurada, onde muitos agora, a grande luta é justamente isso. É uma regulamentação ou é uma censura? Essa é uma discussão que é interminável, né? Interminável, porque quem quer regulamentar, quem gera a regulamentação, melhor dizendo, né? Porque eu acho que regulamentar tem que regulamentar. Perfeito. Né? Mas quem gera a regulamentação, qual é a intenção por trás de quem está gerando essa regulamentação? É realmente dar uma liberdade, uma privacidade para você poder usar a internet? Ou, na verdade, está cerceando você, está vigiando você, está... Sinceramente, eu falava esses dias, né? Hoje de manhã eu falava com a minha esposa sobre isso. Eu me sinto muito vigiado. Observado o tempo todo. Não dá, todo momento. Né? Não dá. Chegou um pastor na minha sala para conversar comigo, ele senta e ele falou, pastor, eu queria que o senhor abençoasse meu carro, porque eu comprei o carro tal. A gente até falava sobre isso, né? Uhum. Aí meu celular estava assim, ó. E eu comprei o carro tal. Tá lá embaixo? Falei, tá, eu vou lá consagrar seu carro então, amigo. Sem problema. Qual é o carro? O carro, a marca tal, assim. De repente começou a mexer aqui. Quando eu fui olhar, me ofereceram o carro que o cara acabou de comprar. Propaganda do carro que... Irmão, mas foi imediato, do carro praticamente. Dele, não. O carro semelhante, aparece a propaganda para eu comprar um carro igual, o meu modelo e tudo, aparece a propaganda do modelo do carro. Aí você vai falar assim, é coincidência. Pode fazer um teste em casa, você vai ver que não é coincidência não. Você está sendo vigiado o tempo todo. Verdade. Não é coincidência. Você fala de um assunto aqui e à noite está no seu Instagram, está no seu Facebook, a propaganda daquilo que você falou. Verdade. Então, assim, você tem que parar de levar o banheiro o celular para o banheiro. O celular pro banheiro para tomar banho. Tem que ter cuidado, porque eles estão te vendo o tempo todo falando e parece coisa de filme. Né? Então, os mais antigos, os mais jovens talvez sejam mais antenados nisso. Mas os mais antigos, eles parecem coisa de filme que a gente via, né? Agora, assim, se você regulamenta isso, bom, beleza, regulamentou, então você sabe o que você tem e o que você não tem de direito. Você pode processar, você pode ir atrás, você pode... Agora, se essa regulamentação vem para que, na hora de eu... Vamos falar da nossa parte. Eu vou pregar e eu falo uma coisa que está na Bíblia, mas que a sociedade entende que não pode ser pregada. Está na Bíblia, eu só estou pregando, não estou dizendo que aquilo... eu estou pregando, estou lendo o que está na Bíblia. E aí, de repente, vai lá ver e vai cortar a minha conta, vai tirar a minha conta, porque pela regulamentação atual... Então, eles entendem que é um entendimento que é censurado e eles vão censurar aquilo que o senhor falou. Então foi o que vocês falaram, né? Perfeito. Essa regulamentação, a intenção pode ser boa, a ideia pode ser boa, mas a intenção será que é? Por isso a importância, né, de nós estarmos sempre nos assegurando daquilo que está sendo garantido em toda a lei, nos parâmetros que venha ajudar não só uma parte da sociedade, mas de uma forma total. Ou seja, a regulamentação que vem sendo criada, porque depois dessa lei, pastor, que nós nos referimos, vieram e tem nascido outras leis, como a fake news, né? A lei da fake news. Também tem outra lei que garante, né, os dados, né? A lei de garantia de processamento de dados, onde garante dados bancários. Então é necessário que estejamos de olho, não só eles de olho em nós, mas nós também de olho, né, vivo, atento sobre a regulamentação dessa lei, para ver quais são os interesses que estão sendo garantidos. Sim, mas vamos lá.
Qual o princípio básico da internet? Liberdade, né? Privacidade e direitos humanos. E os direitos. Direito de expressão. Isso. Direito de expressão. E são direitos que não são absolutos. Se bate muito nisso, porque quando a gente fala o direito de expressão, não é um direito absoluto. A minha expressão, ela se termina até o momento que venha a ofender a imagem. Eu afeto o outro, né? Uma outra pessoa. As grandes big techs, como eles falam, né, o Google, eles se sentem um pouco ameaçados com respeito a essa regulamentação em tese, porque hoje, para que se tenha uma quebra de sigilo, para que eu possa colocar lá o conteúdo que eu quiser e elas não são responsabilizadas. E somente através de lei, somente através de uma ordem judicial. Você tem que pegar, então, A pessoa se sente ofendida e entrar com um pedido judicial e aí você pega um braço da lei, no caso, para te assessorar, para te ajudar. É um argumento que vai ser usado para poder chegar no objetivo. Sentiu ferido. Mas algo que foi feito na internet. Isso. Mas só que você não tem uma lei que regulamenta, então você tem que buscar na Constituição, buscar numa lei civil ou até criminal. O ministro da Justiça, ele se baseia muito no CDC para tentar tirar certos conteúdos do Google e de algumas outras big techs dessa. Das leis que ele tem utilizado, por não ter essa lei concreta, é o CDC. Só que aquilo, o que vem sentindo-se ameaçado é porque hoje, só mesmo através de uma ordem judicial. Mas da forma que eles querem regulamentar, em tese, qualquer ministro da Justiça, qualquer líder político, ele pode, de qualquer forma, ir lá e exigir que se retire. E é isso que eles se sentem ofendidos. Isso é um problema sério, porque, assim, quem tem poder tem, quem não tem, não tem. Quem não tem, não tem. Verdade. Entende? A própria palavra já diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, porque assim, você tem o poder. Aí você pega uma pessoa fazendo um vídeo e ela expressa a intenção dela, a vontade dela. E se você está no poder, você concorda com ela, beleza. Verdade. É do time, Continua, né? amigo. Continua, beleza, continua. Agora, se ele não concorda com o que você... Ali esses dias, o Dino, né? Ele falou isso claramente, né? Abertamente. Ele falou, se o que vocês falarem não concorda com o que a gente concorda, a gente vai para cima de vocês. A gente vai tirar vocês. Ele falou assim abertamente, tá na mídia, eu não estou falando uma coisa assim, tá na mídia, todo mundo viu. Então, assim, o que vocês falarem não concordar com a gente, a Polícia Federal vai entrar, a gente vai em cima de vocês. Quer dizer, pode falar, tem liberdade para falar, tem liberdade de expressão, se falar o que eu quero. Isso aí. Aonde a regulamentação vai ser cerceado, né? Aonde a regulamentação ela se torna uma censura. A ideia, assim, pastores, se a regulamentação regulasse isso também, para que a pessoa não tenha, por causa da sua posição, do seu cargo, o poder de falar o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, e aí sim, aí tem um documento, aí tem uma regulamentação. Você está dizendo para eu não falar, mas na regulamentação, na lei, eu posso falar. Aí é o que o senhor falou, né? Quer dizer, vamos procurar saber também e tudo mais. Agora, se essa regulamentação ela já tendenciosa, né? Aí vai ficar difícil, né? É porque, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com essa regulamentação. Porque saber quais são os preceitos, quais são os objetivos que estão ali encobertos. Porque muitas das vezes não é o foco regulamentar, mas sim garantir para que se chegue no objetivo, como o pastor bem colocou, que venha concordar com aquilo que aquele que está no poder acha que é certo. E aí é necessário que nós venhamos anotar, estar sempre ali de olho em toda a regulamentação. Na verdade, pastores, meu objetivo, né, meu foco é que o povo de Deus seja sempre atualizado com aquilo que está acontecendo. Porque uma vez atualizado, conseguimos intervir no momento certo. Porque assim, se você vai criar uma regulamentação, eu entendo que você tem que pensar no bem comum. Perfeito. É isso aí. E não apenas no bem de um determinado grupo. Parcial, né? Exatamente. Se eu vou criar uma regulamentação que vai favorecer um grupo, isso aí. Então essa regulamentação está furada. Tá. Né? Quer dizer, a gente vê aí hoje, por exemplo, na França, né? Nas madrugadas da França, o pessoal está com medo até de ficar na rua. Porque está tendo várias manifestações por causa desse tipo de coisa. Né? Não exatamente na internet, mas por causa desse tipo de coisa. Tudo tem a ver com a internet hoje, né?
e por causa desse tipo de coisa. Chegaram a incendiar um carro de um prefeito na cidade, dentro do terreno dele. Incendiaram o carro na garagem dele. Jogaram no quintal dele. E incendiaram o carro dele e eles tiveram que sair direto para o hospital. E eles estavam em casa, ele com a família. Quer dizer, tudo bem, Europa, uma outra cultura. O pessoal quando pega mesmo. É outra cultura. Mas você imagina se a gente começar aqui a ter essas manifestações, ou então até mesmo essas, como é que eu falo? Essas injustiças também, né? Porque você pega uma regulamentação para ser injusto e de repente você... Imagina, eu estou pregando, estou no meu canal, tá aqui, estou pregando, de repente vai entrar aqui, porque você falou uma frase que eu não concordo. Uma palavra que eu não concordo. Eu sei que é uma coisa, eu estou sendo muito simplório, muito simplista e tudo. Mas só está sendo realista. Mas realista. A tendência é justamente isso. Entendeu? Então temos que ter um cuidado grande. Discurso de ódio, discurso de ódio e fake news. Discurso de ódio e fake news nas redes sociais. Como é que fica isso? O discurso de ódio e de fake news, essa regulamentação, se ela se concretiza. Aliás, esse é o discurso principal, né? A ideia, vamos regulamentar para acabar com os fake news. Mas peraí, rapaz. Para tentar acabar com a desinformação. Desinformação. E o grande problema que o senhor vem falando, que o próprio ministro da Justiça ele colocou, discurso de ódio. Até onde vai esse discurso de ódio? Não é aquilo que eu interpreto como discurso de ódio. O grande problema... E quem interpreta? Porque o grande problema, discurso de ódio, eu sou bem a favor da regulamentação para se findar a desinformação, com a famosa fake news. Mas e a liberdade expressiva? Embora não sendo ela como um direito absoluto, mas essa regulamentação ela vai de acordo com a pessoa que está interpretando. É tendenciosa, né? Ela é tendenciosa, com a pessoa que... Não, eu acho que o que você está falando... Se nós chegarmos... Desculpa, não sei se eu poderia até tocar nesse ponto. Eu começar a falar, olha, Deus criou foi homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. E o que eu creio é que o casamento é com pessoas de sexo oposto. Da minha religião. E é o que eu... Não, mas isso é um discurso homofóbico. A gente tem que censurar. Você está na internet, você não pode falar isso. E aí? Então, essa regulamentação ela se torna um pouco tendenciosa ao ponto de ser censurável. Então, e talvez te criminalizar. Vai criminalizar você por uma coisa que você está falando, que é a sua fé, é o que você está falando. Você não está aqui discriminando ninguém, você só está pregando para um passando grupo, a sua visão pessoal daquilo que... E para um grupo que entende desse jeito, né? Que entende a nossa linguagem, né? Enfim, é uma discussão, como eu falei, né? Interminável, né? Interminável, porque fake news, as redes sociais, essas situações. A gente viveu muito fake news nessa última eleição, né? De todos os lados. E esse discurso de que tem que criar regulamentação para acabar com fake news, sinceramente, não me convenceu até agora. Acho que isso é fachada, pastor. Porque assim, a minha visão é o seguinte, como o pastor bem colocou, é levar para o coração. Porque hoje nós temos visto crescendo o número de pessoas depressivas, pessoas se suicidando, pessoas entrando por um caminho que o coração dela está aberto. Então esse discurso de ódio, essa fake news, acaba influenciando e oprimindo a pessoa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou a um intervalo rapidinho, Conexão volta já. Voltamos com Conexão e hoje eu estou aqui com o pastor Márcio Ramos, da nossa Igreja da Glória, e também com o pastor Wallace Torcato, que é o nosso pastor lá de Nova Iguaçu. A gente chama Nova Iguaçu 1, a igreja, né? Porque Nova Iguaçu. Se chama 1 é porque tem a 2, Tem né? a 2. Graças a Deus. É por isso que eu falei de lá de Bangu. Mas depois a gente vai conversar sobre esse assunto aí, no nome de Jesus. Bom, a gente está falando sobre discurso de ódio e fake news. Eu acho que a gente até já encerrou esse assunto. Acho que dá para passar para outro, né? Porque eu queria perguntar a vocês sobre o cerceamento da liberdade de expressão. A gente até também tocou um pouco sobre isso. Ou o controle maior contra os cybercrimes, né? Então, o cerceamento da liberdade de expressão ou o controle maior contra cybercrimes. Regulamentação da internet, ela vai conseguir trabalhar com isso? Ela vai conseguir cercear a liberdade de expressão? É essa a intenção? Lógico, nessa liberdade de expressão não é tão liberdade, né? Não é que você pode chegar a falar qualquer coisa, né? Eu sou a favor mesmo que tenha uma regulamentação para saber o que se fala. A gente vê hoje na internet
Muita falácia, né? Muita, né? Cada um se torna um auge ali, seguidor, né? E o interessante é que se você atingir um determinado grupo, acabou a sua vida. Porque você vai ser completamente cancelado, eles falam, né? Cancelado. De tal maneira que você não arruma mais emprego, você não consegue mais fazer nada, você é completamente cancelado. E muita gente até, tivemos um fato um tempo atrás de uma menina que se mata por causa disso. Como eu falei. Né? Se mata, ela se suicida por causa disso, porque ela era influência. E ela ganhava muito, tinha muita gente. E ela perdeu todo mundo, de repente cancelaram ela por causa de uma coisa que ela fez. E ela não aguentou, o rojão ali terminou tirando a própria vida. Como o senhor conhece, né, pastor, a palavra, quem muito é dado, muito é cobrado. Exatamente. Então, está dando poder para as pessoas se tornarem influência. Mas será que essas pessoas têm estrutura para isso? Quando Jesus ele cura, né, a filha de Jairo, ele ressuscita a filha dele, me chama muita atenção que a primeira coisa que ele fala, pastor, é o seguinte: não é dizendo torna-se uma influencer, não é dizendo você agora é um exemplo, não. Jesus fala assim, ó, dê a ela o de comer. Então, hoje, para a pessoa ser um influencer, ela tem que saber aonde ela está extraindo aquela comida. E um mínimo de maturidade, né? Justamente, porque ela está se tornando uma referência. E ali a pessoa já não tem uma estrutura e acaba se perdendo totalmente. Isso é uma discussão, porque assim, eu vejo pais colocando seus filhinhos pequenininhos, com 3, 4 anos já, e quem atrai os, como é que chama? Os seguidores é a criança. Perfeito. Que a criança fala igual adulto, a criança tem uma desenvoltura linda, não sei o quê, todo mundo ri e atrai. Então o pai está usando sua filhinha para atrair, para poder... A importância da regulamentação. E essa criança vai crescer como? Como é que vai estar o psicológico dessa criança quando ela tiver uma idade que ela entenda que está sendo usado pelos pais? E falando nisso que o senhor está colocando sobre criança, adolescente, hoje cresce-se demais o número daquele cyberbullying. É um grupo de pessoas que antigamente o bullying se fazia na escola. Sim. Antigamente o bullying se fazia no colégio. Hoje esses cyberbullying, eles estão um conteúdo de depreciação sexual, depreciação da aparência. E o alvo principal desse grupo criminoso, julgar assim como um grupo criminoso, são crianças e adolescentes. Pois é. Aonde entra, por um lado, completamente a favor da regulamentação, exatamente para se privar esses conteúdos. Sim. Eu acho, como o senhor falou, bem difícil ter uma regulamentação, porque a internet é um mundo completamente abstrato, completamente que se evolui... Terra de ninguém. A gente está aqui conversando e a internet está se evoluindo. Entendeu? Os hackers conseguem criar métodos de invasão novas a cada dia. Uma agilidade, uma rapidez. Né? Verdade. Uma rapidez que você... É a velocidade da luz, como se diz. Incrível. O que a palavra de Deus, vocês também são pastores, além de advogados. O que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre esse tema, sobre regulamentação da internet? Paulo bem disse a Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas que a gente tenha a nossa mente renovada. E o grande problema é quando a gente... Romanos 12? Romanos 12. Romanos 12. O grande problema é quando a gente se conforma e começa, como até o pastor Ramos falou, e a gente começa a fazer da internet desses, entre aspas, influentes, e aceitar tudo. Eu já olho também, como o pastor Wallace bem colocou, aquele trecho onde a Bíblia nos ensina: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Também bom. Eu tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E como o próprio apóstolo Pedro nos ensina, seja sóbrio. Você que tem o temor de Deus, é de suma importância que você seja sóbrio e, como o pastor Wallace bem colocou, até mesmo observe os seus filhos, o conteúdo que está trazendo para dentro de casa, porque os olhos são a janela da alma. A própria Bíblia nos ensina sobre isso, sobre aquilo que você vê, aquilo que você está atraindo com os seus olhos e o que diz a palavra de Deus, que nós temos que ser sal. Não só no sentido de ser a diferença, pastor, mas quando nós somos sal, quando a gente come a comida salgada, a gente acaba ali, no caso, tendo sede. Então, se nós formos sal, se nós tivermos ali o sal, todos aqueles, pastor, que têm sede de Deus vão se aproximar de nós. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É possível, acho até que eu já sei a resposta, mas tudo bem. É possível existir neutralidade na rede? Não tem possibilidade. Com certeza não. É sim ou não, pastor. Tem que se posicionar. Como é que você vai neutralizar? Não tem neutralidade, não tem como. Não tem como ser Pilatos, né? Mas não é um dos tópicos do marco? Da lei.
né? Não ônibus, não há neutralidade. Esse pessoal, o problema todo, irmãos, é que assim, as pessoas, de uma maneira geral, né? Elas embarcam muito fácil nas coisas, né? Quer dizer, você vai para a internet e fala uma coisa, todo mundo já embarca e vai, e parece que o pessoal está meio com a mente meio cauterizada, assim, tá viajando, né? Como dizem os antigos, viajando na maionese, né? Quer dizer, então se joga na internet, todo mundo vai em cima daquilo que se jogou e de repente aquela pessoa que era boa já é má, aqui era má já é boa, aqui era má já é boa, porque tem gente, poxa, né? Você constrói uma narrativa através da internet e muitas delas com fake news, inclusive. Você constrói uma narrativa e o mundo, né? O povo vai, né? Então é importante que o povo se esclareça, né? E outra coisa, pastor, eles não procuram saber a origem daquela informação. A fonte daquela informação. Entendeu? Porque muitas das vezes aquela informação, ela vem ali camuflada de uma intenção aonde vai levar as pessoas a raciocinar daquela forma, daquele jeito. Eu converso muito com meus obreiros e eu pedi a eles para não receber e ficar colocando no grupo e ficar repassando. Justamente. Falei, irmão, eu falo isso aí com eles. No reunião de obreiro, eu falei, recebeu uma informação, um vídeo, você tem que pesquisar a fundo até achar quem é a origem, se é verdadeiro, se não é. Senão não passa, porque nós não somos agenciadores de más notícias e de notícias malignas, não. De mentira, não. A gente fala a verdade, a gente é agenciador, né, de boas novas, da palavra verdadeira. Antigamente, a grande mídia, a grande mídia, ela tirava e colocava um jogador na seleção brasileira, tirava e colocava um jogador que hoje era o craque, vai para a Copa do Mundo, amanhã já não presta mais. Sim. Hoje já não é mais a grande mídia, hoje é a rede social. Você abre no Twitter, fulano não presta. E às vezes a pessoa não vai buscar a fundo o que aconteceu. Fulano brigou com fulano e é ele que está querendo problema no clube. Se ele sair, o time tá bom. Pronto, acabou. E aí vai disseminando essas informações. Olha, é tão sério, porque eu lembro uma vez vi um jogador antigo do Flamengo, na época que não tinha tudo isso, mas na televisão o cara falou mal dele, entendeu? Ele era do Flamengo na época. E o filho dele viu o programa. E o filho dele, o garotinho, chorava tanto e quase entrava em depressão. O senhor é assim? É assim que... E aí o rapaz foi a público chorando. Vocês têm que ter mais consciência quando vocês vão para a televisão falar. Verdade. Eu sou um profissional, eu tenho um filho em casa, meu filho está chorando o tempo todo. Aí defenderam ele, aí mas não tinha tudo isso, né? Justo. Aí eu não sei como é que se daria se fosse hoje. Não tinha essa se força. fossem contra ele, porque ele não era um grande jogador no sentido de seleção, de nada disso. Era um jogador mediano, digamos assim. Será que a mídia ia contra ele, ia derrubar ele de vez? E o filho entraria em depressão de vez? Então, pastor, o caso é bem mais sério do que a gente imagina. Ao meu entender, pegando o gancho que o senhor falou, assim, a minha visão, para poder não regulamentar somente, mas a grande proposta seria conscientizar as pessoas de tudo aquilo que está sendo feito e o futuro que está sendo chegado, como o senhor acabou de falar. Nós pegamos essa pegada que o senhor falou, mas a pessoa não tem consciência daquilo que ela está gerando, destruindo uma vida, destruindo uma família, destruindo um casamento, destruindo uma sociedade. Sim, exatamente, um grupo inteiro, né? Uma sociedade inteira. Assim, eu entendo que a conscientização tinha que vir antes da regulamentação. Isso aí. Né? Porque, como a gente falou, internet, qualquer um entra, qualquer um faz, se o cara aprender um pouquinho mais, ele faz, ele monta uma coisa ali e joga, eu vou chegar e vou fazer isso aqui, vou colocar de uma maneira que parece ser real. Você imagina, eu lembro de uma notícia que saiu um tempo atrás, faz um bom tempo atrás, alguns anos na verdade, de uma mulher que estaria sequestrando uma criança. A mulher depois descobriu que ela não estava fazendo isso, ela era de lá, era da rua. Só que alguém que não gostou dela, porque teve um problema com ela, espalhou que ela que estava fazendo aquilo. Deixaram a mulher. Sem ter nada a ver com a história. Entendeu? Você imagina então com a internet desse jeito, se você quer prejudicar uma pessoa. Lógico que tem alguma lei, né? Mas é uma lei externa, digamos, que pode entrar para a gente utilizar. Mas assim, a regulamentação é importante. Mas tem que conscientizar as pessoas. Sabe que essa lei, a 12.965, a intenção dela foi muito boa, tanto que foi a primeira lei do Brasil que ela teve a participação da sociedade. A primeira lei que o Congresso abriu para que a sociedade optasse como seria.
Mas só que aquilo, ao longo dos anos, a intenção má, a intenção talvez tendenciosa das autoridades foi corrompendo essa lei. Ao longo dos anos, alguns artigos dela foi perdendo a sua eficácia. Sabe quem é culpado de tudo isso? Vou falar para vocês. Adão. Isso aí. Ô, Adão. É o homem sem umbigo, né, pastor? Quem mandou você deixar a morte entrar no mundo, Adão? Não é? É o Adão. Um domingo desse estava pregando sobre isso. Irmão, a culpa é do Adão. Só que aí a gente tem um segundo Adão, que eu falava sobre equilíbrio. O Adão colocou o mundo em desequilíbrio. E o segundo Adão equilibrou novamente. Glória a Deus. Se eu vou ao segundo Adão, eu retomo o equilíbrio e o equilíbrio vai me gerar as bênçãos. Né? Era uma mensagem que eu trouxe. Olhando para ele, seremos salvos. Entendeu? Ele reequilibrou. Então eu volto ao equilíbrio e eu recebo, então, o retorno é certo. Tem texto e tudo, mas eu não vou pregar aqui agora para vocês. Bom, a próxima pergunta seria essa, né? Sobre a capacidade que a internet tem. Eu vou fazer o seguinte, para ir bem rápido, porque eu quero ainda chamar o Opinião, onde a gente vai às ruas fazer as perguntas, e depois quero que vocês falem um pouco sobre isso. Então, bem rapidamente, assim, capacidade da internet. O que o senhor entende como essa capacidade, até onde abrange essa capacidade? É complicado, né? Porque você olha para a internet hoje, abrange tudo, mas internet, vamos lá. Acredito muito, a capacidade da internet sendo muito bem utilizada é excelente, é ótima. Boa. É excelente, excelente. O grande problema é quando a mente maligna do homem se deixa ser utilizado para o mal. É ilimitada, né? Ao meu ver, ela é ilimitada. Mas, como foi bem dito aqui, sobre a conscientização e a intenção que ela está sendo colocada. Porque tudo é a intenção. Como Jesus ele nos ensina que ele viu o Espírito que estava por trás daquela palavra. Então, o Espírito que está sendo feito aquilo ali tem que ser pesado. Ou seja, nós temos que saber qual é a intenção que está sendo usada a internet. Porque ela pode ser tão boa quanto ruim. Eu vou chamar já o Opinião, mas todos nós temos uma tendência a enxergar mais o ruim. Verdade. É uma tendência. É por isso que esses programas de violência fazem sucesso. É o primeiro Adão, né? Entendeu? O mundo está assim, desequilibrado, para usar a mensagem que eu dei esses dias. O mundo está desequilibrado de tal maneira que o errado é que chama mais atenção. Entendeu? O certo chama menos. Verdade. Então você não vê uma coisa simples, boa. Quando você vê, você vê que coisa boba. Né? Coisa boba, o homem com a esposa, com os filhos, cachorrinho. Né? Que coisinha bobinha. Aí do outro lado aparece o cara com uma HK na cabeça do outro atirando. Aí você vai ver um monte de gente olhando aquilo lá. Então, a parte ruim, infelizmente, chama mais a atenção dos olhos do ser humano corrompido. E se deixar a gente também, que recebeu já o segundo Adão e que já voltou para o equilíbrio, a gente também é arrastado para esse lado. Temos que ter um cuidado com isso, né? Verdade. Vamos à opinião agora, amigos. A gente vai chamar aqui o quadro Opinião, onde a gente foi à rua perguntar se as pessoas são a favor, né, da regulamentação da internet. Vamos à opinião e a gente volta já. Eu acho que não adiantaria de nada pela questão de fake news e tudo mais. Tiraria o nosso direito, até porque se tirar essa liberdade, as fake news se propagaria de outra forma, de outras maneiras. Então não adiantaria nada, acabaria atrapalhando o direito do povo brasileiro, de todo mundo utilizar. É uma faca de dois gumes. Por quê? Existem pessoas que podem utilizar essa regulamentação tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que se a gente for regulamentar, eu acho que a gente está sendo muito tirânico nessa situação. Por que tirânico? A gente está impondo uma coisa que é de liberdade a todos. Eu acho que eu sou a favor em questão pelas crianças em si, sabe? Eu acho que, querendo ou não, algumas crianças têm acesso a alguns materiais que não seriam impróprios para essas crianças, tá? Então, pensando assim em algumas crianças e tal, eu acho que seria importante sim, até mesmo porque hoje em dia a internet é um livro aberto para qualquer pessoa, sabe? Então muitas pessoas acabam fazendo o que bem entendem, né? Sendo que não é bem assim,
Sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que ter liberdade nesse país, como sempre tivemos. E se a partir do momento que começarem a podar as nossas opiniões, e se nós não podemos expressar o que a gente pensa nas redes sociais, então o nosso país não é mais livre. Eu sou a favor, principalmente porque acho que vai limitar a quantidade de fake news que vem tendo por aí, né? Então, pode ser um projeto favorável em questão das fake news. Eu sou a favor. Eu acho que nós vamos evitar muito transtorno, principalmente fake news e algumas outras informações que a gente muitas vezes desconhece, mas muitas vezes não vamos a fundo para saber a verdade, entendeu? Então, aquela primeira informação que você recebe e aí você acaba ficando, né, numa coisa negativa. Então, eu acho sim que deve sim. Eu sou a favor, porque tem muita fake news mesmo, y prejudica muchas personas, principalmente los jóvenes, crianças. No, estoy a favor. Me parece muy importante, me parece justo, me parece bien. No debe estar no regulado, debería regularse como todo lo demás. O sea, donde hay reglas es todo más ordenado y mejor, me parece mejor. Sou contra porque a liberdade de expressão ela deve ser ampla e restrita. Agora, que cada um também seja responsável pelo que publica, né? Evidentemente que as pessoas têm que se expressar. A partir do momento que você é impedido de se expressar, é como se colocasse uma mordaça. Então, isso só ocorre nos países onde há um autoritarismo. Bom, você vê então que há controvérsias, né? Alguns acham que sim, outros acham que não, outro acha que sim, mas também acha que não que sim, enfim. Tem toda uma opinião, uma complexidade, né? Porque é complexo, né? Muito. É muito complexo, né? É necessário, mas como que você vai fazer uma coisa dessa? Né? Como que você vai regulamentar uma coisa dessa? O que vocês têm a dizer em relação a isso? O que eu tenho a dizer, pastor, é que é necessário que haja uma propagação da conscientização. Ao meu ver, tem que ser conscientizada a população que nós estamos vivendo um momento que precisa ser regulado, mas é necessário também tomar cuidado com essa regularização, porque ela pode ser tendenciosa. Aqui em off nós comentávamos a respeito do fruto da árvore envenenada. O que significa esse princípio? É algo que já está corrompido lá atrás e vai gerando frutos daquela corrupção que já houve. Então, vamos regulamentar? Sim, mas vamos regulamentar no princípio em que não venha a ser tendencioso, ou seja, não venha privatizar somente uma classe da sociedade, principalmente aqueles que estão no poder. Eu já vou até comentar aqui a palavra de Deus, que eu trouxe, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 16, que fala assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Nós temos. Então, assim, regulamentado, não regulamentado, fica aqui, né? Eu vou até chamar agora o X da questão, que aí a gente já fala sobre isso. Vamos lá, vamos ao X da questão. Graças a Deus. Então, dentro dessa mensagem, a gente tem a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não preciso nem de regulamentação. Eu sei que se isso aqui vai prejudicar alguém, e eu não posso prejudicar ninguém, eu então vou manter isso aqui. Eu não preciso ser regulamentado para saber disso. Eu sei o que é sim, o que é não, o que é certo e o que é errado. A regulamentação é necessária, mas tem que ter uma prudência para fazer essa regulamentação e também tem que ter um esclarecimento para a sociedade do que está sendo feito. Tem que ser uma coisa muito clara, porque vai afetar todo mundo. Então, eu não posso ser uma coisa obscura se vai me afetar todo mundo. Todo mundo tem que ter uma clareza muito grande do que vai ser feito. Pastores, passou muito rápido. Muito rápido. Né? Verdade. Mas eu queria, então, que o pastor Wallace desse seu endereço. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente.
Pastor Denilson, o prazer foi todo meu estar aqui com o senhor, pastor Ramos. Nós estamos ali na cidade de Nova Iguaçu, bem no centro da cidade de Nova Iguaçu, na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. E será uma alegria muito grande receber esses amigos que nos acompanham agora. No domingo desse próximo, nós estamos ali às 8 da manhã, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Olha, Deus tem operado ali, pastor Denilson, de uma forma tão especial e vai ser uma alegria receber todos que nos acompanham. Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Obrigado pelo convite, pastor Denilson. Muito Amém. Bom. Pastor Márcio Ramos, ou Ramos. Amém. E o seu endereço lá, seu horário? Primeiro quero agradecer a Deus e a vida do senhor e todos aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu espero vocês no bairro da Glória. Anote o meu endereço, Rua Antônio Mendes Campos, número 75, no bairro da Glória. Domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Eu tenho uma bênção para você. Bom, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas, ali bem em frente à estação de trem. E acompanhe o programa Conexão na internet. A gente está também lá no YouTube. Procura a gente lá, Conexão-Ednilson Lima, você vai achar o nosso programa lá, tá bom? Conexão fica por aqui. Forte abraço e até o próximo programa.